Nessa aula de informática a gente vai resolver alguns exercícios para revisar o conteúdo visto em sala de aula. Dê uma olhadinha. Questão número 1. Acerca dos dispositivos de memória, assinale a alternativa correta. Certo, pessoal? Isso quer dizer que temos 3 erradas aqui. Vamos lá. O disco rígido HD é um tipo de memória primária. O que é uma memória primária? É aquela que é carregada inicialmente no computador. Mas o que mata essa questão aqui é que a memória primária é uma memória de pouca capacidade. É uma memória que consegue carregar pouca coisa. Lembra daquilo que eu falei para vocês? No seu computador tem uma estante, mas a memória primária só carrega um livro, 1 ou 2 livros, o livro que você está lendo no momento. Então, o HD, ele guarda todos os dados que estão no seu computador, música, filme. Então, ele não pode ser uma memória primária, porque ela é memória de massa, ele guarda muita coisa. Então, essa afirmativa aqui está errada. A memória RAM é um tipo de memória volátil. Professor, eu não sei o que é a memória RAM. É o que a gente chama basicamente de memória de um computador, embora, como eu falei para vocês, existam vários tipos de memória. Mas são aqueles pentezinhos que eu mostrei para vocês na aula prática. A memória de acesso randômico é um tipo, aí ele diz assim, essa memória é um tipo de memória volátil. O que é uma memória volátil? É aquela que se você desligar o computador já era. Você desligou o computador, perdeu tudo. Está correto. A memória RAM, a memória RAM acessa tudo que você está mexendo no computador enquanto ele está ligado. Se você desligar, perdeu tudo. Então, essa afirmativa é correta. Terceira e quarta afirmativa só para desencargo de consciência, certo, pessoal? O cartão de memória perde os dados quando o PC é desligado. Isso aqui é só você imaginar. Não um PC, não um computador. Tá? Mas imagina o cartão de memória ligado aí num tablet, num celular, numa máquina fotográfica. O fotógrafo lá, coitado, tira as fotos do casamento todinho e resolveu desligar a câmera. Aí quando ele desligou, perdeu todas as fotos. Imagina a desgraceira que ia ser isso. Então, isso aqui está errado. O cartão de memória, tal qual um HD, ele guarda os dados mesmo quando o dispositivo é desligado. Então, essa afirmativa aqui é falsa. O pendrive é um dispositivo de leitura óptica. Leitura óptica, pessoal, são aqueles dispositivos que você acessa através de um feixe de luz. Eu falei para vocês, aí vai o DVD, vai o CD, o Blu-ray, que quase ninguém tem, mas é também um dispositivo de leitura óptica. Não entra o pendrive. O pendrive tem circuitos. Certo? O pendrive, ele não é acessado através da luz, como é um DVD, um CD ou um Blu-ray. Mas, professor, meu pendrive acende, aquela luz ali é simplesmente para informar da leitura dos dados, mas não é a luz que está lendo os dados. Certo, pessoal? Próxima questão. Indica a alternativa correta. Mais uma vez, a alternativa correta. Questão de concurso, a maioria delas é para você assinalar apenas uma alternativa e geralmente é a correta. Sobre hardware e software de um computador. Então, falando aqui rapidamente, hardware é aquela parte que envolve as peças, os componentes que estão dentro ou fora do computador. É a parte física, aquilo que você toca. Software é a parte lógica do computador, é aquilo que você programa. São, obviamente, os programas, são os aplicativos e os sistemas operacionais, além de antivírus e por aí vai. Então vamos lá ler as 4 afirmativas para ver qual é a correta. O HD, pequena memória volátil. Opa, prestou atenção à questão número 1. HD, pequena memória. O HD, você armazena todos os seus dados. O HD, para o usuário, é a parte mais importante do computador. Estão lá as suas fotos, seus documentos, seus arquivos. A afirmativa como um todo está errada. Os aplicativos app, viu, pessoal? Não é app, é app, desenvolvidos para ser instalados em um smartphone, são exemplo de softwares. Lógico, acabei de falar no início quando eu expliquei o que era software. Então, vamos marcar o X aqui que é a correta. Tá, professor? Vou nem ler o resto. A gente faz a leitura para saber o que está errado. Certo, gente? Vamos lá. O sistema operacional de um computador compreende também o seu hardware. O sistema operacional é aquele programa que controla o computador, controla o tablet, controla o celular. Por exemplo, Windows, Linux, Android.
e iOS são exemplos de sistemas operacionais. Nenhum deles inclui um hardware, inclui uma peça. Mas, professor, vou instalar o Windows, vem logo um CD para instalar. Então, é uma peça, um CD? Está errado. Apesar de para instalação você precisar de um CD, às vezes nem tanto, certo, pessoal? Às vezes pode baixar direto da internet. Aquele CD não faz parte do hardware. Tanto é que instalou, tirou o CD, pronto, pode jogar esse CD, esse DVD fora. Que você vai rodar o sistema operacional mesmo assim. Então, não compreende hardware nenhum. Tá errado isso aqui, ó. Tchau. É só software. A memória RAM é secundária. Lembra da questão anterior, quando a gente falou que, se eu não me engano, o HD era primário? Não é. E a memória RAM é primária. Aquele pentezinho de memória, a memória propriamente dita do computador, ela é primária. Carrega o que você está usando o que você está usando naquele momento. Então, não é secundária. Não volátil. Desligou o computador, a memória RAM já era, companheiro. Então, esse não aqui não existe, ela é volátil. E de grande capacidade. Grande capacidade é o HD, é o cartão de memória. A memória RAM, não, a gente até luta para isso, para deixar a memória RAM bem grande. Quanto maior a memória RAM, às vezes o seu computador, dependendo do programa, pode ficar mais rápido. Quanto mais memória RAM você tem, mais rápido ele fica para algumas atividades. Então, também não tem grande capacidade, já era. Então, tudo errado aqui também. E confere lá a resposta, certo, pessoal? Próxima questão. Terceira questão. Em geral, o equipamento que apresenta maior capacidade de armazenamento. O que é maior capacidade de armazenamento? É que o dispositivo vai guardar mais coisas, vai armazenar mais dados. De dados digitais em computador é disco rígido HD. Todos esses dispositivos, obviamente, são dispositivos de memória. E como eu disse a vocês, cuidado, memória, que a gente chama popularmente, é só uma parte do computador. Porém, memória, de acordo com a definição correta, é todo e qualquer dispositivo que armazena dados. Não me interessa por quanto tempo e nem me interessa quantos dados. Então, todos esses dispositivos que estão aqui são de memória. Então, eu quero saber qual é aquele que armazena mais dados. É o HD? De cara. O HD, como ele vai armazenar tudo que pertence ao usuário, inclusive o sistema operacional. Sistema operacional, programas, antivírus, foto, música, filme, blá, 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 um monte de coisa. É ele que tem que ter a maior capacidade. Então, quando você vai comprar o computador e sabe que vai guardar muita coisa, eu quero guardar muita foto, muito filme, muito vídeo, então o HD tem que ser muito grande. Hoje em dia, o HD vai na casa aí de terabytes, para você ter ideia. Um armazenamento muito grande, 2 TB, 3 TB. Na minha época, coitado de mim, era na época do giga. A gente dizia que 3 GB passava a vida toda. Era uma vida muito curta. Bom, vamos fazer o resto aqui só por desencargo de consciência. Memória RAM não tem grande capacidade, a gente acabou de ver na questão anterior. Memória RAM só salva aquilo que você está usando no momento, desligou o computador, já era. CD e DVD, de cara, o DVD tem uma capacidade maior que o CD. Então, entre os dois fica o DVD. E mesmo assim o DVD ainda perde para o disco rígido. O DVD armazena aproximadamente 5 GB. Questão final. Responsável pelo envio de dados RGB. Professor, eu não sei o que são dados RGB. RGB vem da sigla Red, Green and Blue. Perdoa aí meu inglês, certo? Meu inglês bem nordestino. Que quer dizer vermelho, verde e azul, que são as 3 cores primordiais. Só quem trabalha com esse padrão de cores são 2 dispositivos no computador. Ou é a impressora, ou é o monitor. Então vamos ler o resto para poder entender a questão. Então ele envia dados RGB para o periférico padrão de saída a fim de que o usuário possa visualizar instantaneamente o que está se passando. É o que a gente está fazendo agora. Eu estou visualizando, eu faço um risco, estou visualizando. Então não pode ser pela impressora. É o que está se passando no momento. A impressora, por mais rápida que seja, eu passei um traço, não dá a imprimir, vai demorar e saiu agora o traço. Por mais rápida que seja, a impressora não mostra instantaneamente, certo? Quase que simultaneamente. Há um atrasozinho que o ser humano não é capaz de perceber. Estamos falando de um periférico de saída. E poderia até ser impressora também, mas não é. Esse instantaneamente aqui, ó,
matou a impressora. Encontrado dentro do gabinete, pior ainda. Eu não vou achar uma impressora que cabe dentro do gabinete, cabe dentro do computador nunca. O papel sai dentro do computador? Não. Né? Cai fora a impressora. E chamado, então, o que é que envia esses dados RGB, que são dados de imagem, para o periférico padrão de saída. Então, esse periférico padrão de saída aqui, ó, é o monitor. Ele já é um monitor, mas eu não estou falando do monitor. Não estou falando do monitor. Eu estou falando do dispositivo que envia os dados para o monitor. Olha a pegadinha da questão, pessoal. Ele envia dados para o monitor, entenderam? Ele não é um monitor. Isso aqui, o periférico padrão de saída RGB é um monitor. É isso que eu estou vendo agora. Mas ele envia dados para o monitor. Então, quem é que envia dados para o monitor? A placa de vídeo, gente. É a placa de vídeo que trabalha com esses dados. Mas, professor, e o processador que faz tudo no computador, professor? Ele também trabalha. Mas ele não é responsável pelo envio. Ele faz as operações lógicas. Ele trabalha com todos os dados. Trabalha com dados de vídeo, de música, de tudo. Mas ele não faz envio nenhum. Quem faz isso é a placa de vídeo, que pode ser um board ou off-board, como a gente já viu. A memória também não faz envio nenhum. Ela trabalha com os dados que você está vendo aqui no momento. Certo, pessoal? Então, aqui a gente encerra a última questão. E agora, para encerrar a aula, eu gostaria de dar 2 dicas de entretenimento para você nessa quarentena, que estão aqui no YouTube. A primeira é Donald de um País da Matemática, que mostra Donald numa aventura que dá muitas referências ao que você vê em sala de aula. A relação da matemática com a música, certo? Você vê um pouco de quem foi Pitágoras, vê a relação da matemática com o próprio ser humano e por aí vai. É uma aventurazinha bem interessante, dublada aqui mesmo no YouTube. A segunda, também aqui no YouTube, é Cobra Kai, que é uma série que você vai juntar você e sua família, porque seu pai deve lembrar quem foi Daniel San, deve lembrar que ele lutou contra Johnny. Então essa série mostra o que aconteceu com eles, os 2 atores originais, o que aconteceu com eles vários anos depois. Certo que Daniel se tornou alguém bem sucedido, Johnny se tornou um perdedor e depois eles se encontram novamente e vão lutar de novo, e também tem um embate entre os filhos. Então é uma série muito boa para você rever em família. A série já vai na 2ª temporada e vai ser lançada a 3ª. Então fica a dica aí para você também ficar com entretenimento nessa quarentena, certo? Até a próxima aula, pessoal.